óbvio que nós vamos fazer uma pincelagem, nós não iremos nos aprofundar em alguns temas que nos traz muita, vamos dizer assim, alimento, porque quem não passou por momentos difíceis? E Jó, ele é um estudo que vai trazer para nós essa ideia, que o crente, que o justo também sofre. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir a Deus que venha nos dar direcionamento. O irmão Eros passou aqui rápido, então eu vou chamar o irmão Eros. Ele passou assim, meio quietinho, mas vem cá fazer uma oração aqui conosco. Vamos orar, né, ao Senhor. Deus, obrigado por estarmos aqui diante do Senhor. Obrigado pelas nossas vidas. Continue a nos abençoar para que possamos absorver todo o ensino. Abençoa a vida do irmão Daniel. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Nada. Deixa eu ver se funciona. Não está indo, não. Não está indo. A nossa primeira aula fala sobre Jó. Jó. Cadê o irmão? Não está indo. É melhor alguém ficar em cima, aí vai passar para mim os slides. A primeira aula que nós temos agora é o livro de Jó. Nós vamos observar como que Deus vai lidar com ele, como vai ser as circunstâncias que Jó vai sofrer e de que maneira a vida de Jó, as circunstâncias de Jó tem como aplicação para as nossas vidas. O alvo do ensino é conhecer a história de Jó e a realidade do sofrimento. Buscar ser paciente nas provações e perseverar no Senhor, consolar os que sofrem. Continuando, na nossa introdução, nós temos a história narrada no livro de Jó, é como um quebra-cabeça incompleto. Os personagens tentam entender o que está acontecendo, mas não conseguem, pois não conhecem a situação por completo. Apenas no final é que tudo é esclarecido. Às vezes, vivendo momentos assim, precisamos lembrar que Deus tem todas as peças do nosso quebra-cabeça e as revelará a nós quando e como lhe aprouver. Então, confie em Deus, assim como Jó confiou. Há um provérbio que diz assim: o melhor não é o princípio, mas o final dela. E quando você analisa nessa introdução, o que vamos observar é que o melhor momento de Jó vai ser no final. Mas eu quero dar aos irmãos aqui presentes, ao que são em suas casas, que nos momentos iniciais da vida de Jó também pode ser importante para as nossas vidas. Pode ser que você esteja atravessando algum momento difícil, talvez alguém conhecido teu, talvez até uma pergunta: crente sofre, o justo sofre? Então, pegando do princípio, meio e fim, porque a palavra verdade em hebraico é como uma história, é Aleph, Men, Tav, ou seja, início, meio e fim. Não existe provação da metade para o final,
ou do final para metade, é no início, meio e fim. Tudo tem uma explicação. E continuando na nossa visão panorâmica do livro, as informações básicas, o autor é desconhecido, a data no tempo de Abraão, versículo-chave, eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em Jó, capítulo 42, versículo 5. Irmão Procópio, você pode ver aqui à frente dele? Jó capítulo 42, versículo 5. Tinha que ter mais um microfone aqui. Mas, pode ler, irmão. Eu te conhecia somente de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, a conclusão de Jó é que até então ele conhecia Deus apenas por ouvir, mas por todas as circunstâncias ele consegue ver Deus. Então eu posso dizer que, como eu tenho uma experiência com Deus, são através das necessidades que nós atravessamos. Há uma palavra em hebraico chamado Ani Beroani, que quer dizer, eu sou aquilo que tu queres que eu seja. E quando Deus falou com Moisés, ele disse para Moisés, eu sou aquilo que o povo de Israel precisa, de um libertador. Então, entendendo essa ideia, podemos dizer que à medida que você conhece a Deus, são através das experiências. Então, não se entristeça se você está passando por um momento difícil. Não se desespere por alguma coisa que sobreveio sobre a tua vida, porque isso vai trazer você ter mais experiência com Deus, e Deus vai se revelar a você. E a palavra-chave é sofrimento. O autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é um motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. No Rio de Janeiro, eu estava conversando com alguns teólogos e um deles tentaram focar na minha mente que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. Mas quando você pega a Bíblia, ela é bem clara sobre a Rumash. O que é Rumash? São 5 primeiros livros da lei, o qual é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A Bíblia não relata que Moisés escreveu o livro de Jó. Por isso que existem esses debates, por causa do tempo, dos patriarcas. Então eles sempre acham que pode ser Moisés, principalmente Moisés. Alguns começam a chutar, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías. Mas, como bons batistas que somos bíblicos, nós não adentramos na questão de cravar quem escreveu. É um autor desconhecido. Continuando, para o cristianismo histórico e conservador, o livro de Jó não é uma ficção religiosa, é uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A pessoa histórica de Jó. O profeta Ezequiel confirma que Jó foi uma pessoa real, correlacionando-a ao lado de Noé e Daniel, até Ezequiel 4:14, onde fala sobre homens justos. E ali o Senhor, ele colocou claro, Daniel, Noé e Jó. Se tivesse esses 3 homens, a ação de Deus não viria para aquele lugar.
Então você entende que se Daniel existiu, sim. Noé existiu, logo Jó também existiu. Não é uma ficção, não é uma coisa hollywoodiana. Tiago atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Aí nós iremos olhar um mapa. Você vê ali, você vê aqui no meio o Mar Vermelho, o deserto da Arábia, ali a parte do Golfo Pérsico, e você vai subindo aonde está o reino do Edom, ali está o Iraque, mais um pouquinho acima a Síria, mas principalmente o Iraque. A Babilônia um pouco ali acima, onde fica Nínive, mas essa região fica o Iraque. Porque hoje, se você consultar aonde fica Nínive, fica em Mossul, no Iraque. E aonde fica o Ur dos caldeus, também fica no Iraque. Nessa região fica o lugar onde sucedeu grandes coisas. Uma delas foi a questão do dilúvio, porque foi nessa região de Edom, da Babilônia, e você vai ver que ali surgiu Abraão, Isaque, Jacó, os antigos sumérios, as escritas sumerianas. Então, nesse período dessa questão do mapa que a gente observa, Jó, ele se enquadra nesse período. Aí você vê aqui, o livro de Jó destaca-se que ele era da terra de Uz, situada ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Então toda essa área do deserto da Arábia, Babilônia, aquela parte toda faz parte de um império que surgiu, o Império Babilônico, o Império Assírio, e foi no momento em que surgiram os patriarcas, e também Jó estava inserido nessa área. Ele era da terra de Uz. Na época de Jó, a maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. Foi o que eu disse concernente ao mapa, né? Você vê que naquele período, daquela região de Edom, surgiram Abraão, depois a sua família, Jacó, Isaque, e no mesmo lugar de Abraão também estava Jó. Então nós vamos ver as comparações textuais, que indica que Jó fazia parte, ou era do mesmo período patriarcal. Veja, Jó capítulo 1, verso 5, diz: o sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. Não existia a lei sacerdotal arônica. Então a ideia de que o pai era o quê? O sacerdote, o homem era o sacerdote da casa. No Jó 42:15, as filhas de Jó eram co-herdeiras, juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. Ou seja, na lei mosaica, o homem, quando tem o seu primeiro filho homem, ele passa a ser o primogênito. Acaso o pai morrendo, ele assumiria certas coisas de sua casa. Já no período aqui de Jó, tanto as meninas quanto os meninos tinham essa função de comandar, ou de estar se relacionando das coisas em sua casa. No Jó 42:11 diz, a palavra hebraica Quetzar, traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece em Gênesis 33, versículo 19, e em Josué 24:32. Então você começa a ver que Jó veio muito antes da lei mosaica, da Torá escrita, que nós chamamos de Ara, ensino. Prosa e poesia. Ao ler o livro de Jó, precisa-se dar-se conta de que neste livro há uma obra de natureza poética,
2, não é menos inspirado do que outros livros da Bíblia. Ele pertence a um diferente gênero literário. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa. Veja, a prosa, um prólogo, está Jó 1, do verso 1 ao 2, do verso 13. A poesia é um texto intermediário de Jó 42, 7, verso 17. Uma prosa, um epílogo, que é uma espécie de drama, de conversação, em Jó capítulo 3, do verso 1, 42 ao 6. Nesses capítulos, principalmente o capítulo 1 e o capítulo 3, você vai ver que Deus, ele vai falar com o diabo concernente a Jó. Nós vamos, lá na frente nós vamos ver isso, se o tempo nos permitir. Se o tempo nos permitir, eu pulo o slide até chegar ao lugar onde a gente almeja. A organização. No texto em poesia, a seguinte organização: o monólogo feito por Jó. 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos. Então, essa conversa, esse diálogo, faz parte desse monólogo. 4 outros discursos de um quarto amigo, jovem Eliú. Outra, revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. E a humilhação de Jó diante da revelação divina, a sua restauração completa. A abundância de figuras de linguagem. E é uma coisa que nós temos que ter no nosso coração, é que a Bíblia, ela é cheia de figuras de linguagem. O judeu, ele utiliza muito a questão da hipérbole. Ele é muito exagerado nas coisas que ele fala. E nós vamos ver aqui essas características. Vai ter metáforas, vai ter paralelismo. No nosso estudo, existe uma hermenêutica rabínica que o paralelismo é uma midrash. O que é midrash? É uma correlação de texto. É uma forma de você apresentar 2 textos e ali você analisa ele e faz uma síntese. Mas como existe uma hermenêutica grega, que é também a homilética, a hermenêutica praticamente, nós utilizamos esse paralelismo também, que é uma figura da língua portuguesa. A metáfora, usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior veracidade ao texto. Vou dar um exemplo. A minha alma está triste até a morte, ou as minhas lágrimas servem de alimento. Isso mostra o quê? Como está o sentimento da pessoa. Então, Jó, ele também vai utilizar desse tipo de metáfora. Paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Ainda continuando, o autor do livro de Jó usa a figura do vai e vem do terceirão para demonstrar a brevidade da vida. Aí vem a pergunta, e a resposta que muitas das vezes nós temos que parar, né, irmão Paulo, e pensar, né, irmã Aline, por que o justo sofre? Você pode responder isso? Por que o justo sofre? Isso os filósofos tiveram esses problemas, teólogos, homens, muitas pessoas. E isso acontece muitas das vezes quando você perde alguém inesperadamente. Eu, quando perdi o meu sobrinho, Miguel, eu orava, jejuava. Eu sentia que Deus iria mudar toda a circunstância, até que eu recebo o telefonema da minha irmã, dizendo que ele tinha partido. Aí eu parei, sentei na cadeira, veio na ponta da língua, por que Deus? Mas isso todos nós fazemos, perguntamos, e pessoas chegam e nos indagam, por que Deus fez isso? Então nós vamos ver aqui agora, a partir desse momento,
qual é a finalidade do sofrimento, o que Deus quer falar com Jó. E talvez Deus vai falar com você, talvez Deus vai falar contigo na sua casa. Esse sofrimento que você está atravessando, algo Deus tem para nós. A pergunta é: por que os justos sofrem? Só para você ter uma ideia, a palavra justo em hebraico é tzadik, é reto, perfeito, completo. Então a pessoa completa, perfeita, sofre. Aí diz aqui: ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado a explicação sobre isso. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados, mas ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre quase essa questão. Ou seja, para Jó, os maus, aqueles que praticavam a iniquidade, o que é iniquidade? A nomos, não a lei, não o ensino, não os mandamentos, eles sofriam. Mas o que ele não esperava é que os justos também iriam sofrer. Ele passa a ter um olhar diferente à questão do sofrimento. Existe bondade desinteressada? Na tese do diabo, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Quais eram as coisas boas que Jó tinha? Olha, Jó era um homem agraciado com muitos bens. Jó tinha uma família formidável. Jó era cercado de muitos amigos. Jó tinha boa saúde. O inimigo, ele foi chamado por Deus. Na verdade, o inimigo, ele chega e Deus fala para ele de onde vem. Isso nós vamos ver lá na frente. E Deus fala para Satanás sobre Jó. Deus também pode estar falando sobre você para o diabo. Tem visto o Eros? Tem visto o Paulo? Tem visto os membros da Igreja Batista de Acesita? Tem visto meu servo Jó? Olha que Deus fala: homem temente, homem se desvia-se do mal. Qual o problema que essa pessoa ia ter? Nenhum. Se desviava do mal, acordava de madrugada para oferecer sacrifício para os filhos enquanto estavam dormindo. Que problema ele podia ter, né, irmã Marília, sobre esse homem? Mas o diabo diz o seguinte também: um homem muito bem remunerado, tem o seu trabalho, tem uma boa saúde, não falta nada para ele. Quero ver se o Senhor tocar alguma coisa. Então já entendemos que o sofrimento que acontece em nossas vidas é uma forma de provar o que? Aquilo que nós temos de conexão. Mandamento também é conexão. Se você tem conexão com Deus, você vai ser provado. Você tem conexão com Deus porque você tem um bom trabalho? Você tem conexão com Deus porque você tem um bom casamento? Você tem conexão com Deus porque você não falta nada na tua casa? Por que você tem conexão com Deus? Então, o inimigo, ele quis dizer para Deus que Jó só era fiel porque ele tinha as coisas. Ele não era fiel a Deus porque ele o amava, mas porque ele podia ter o que Deus dava a ele. Aí olha só, pode o homem compreender a Deus? Então Deus permite que Satanás toque em tudo que Jó possuía, menos em sua alma. Aí vem a pergunta: você consegue entender essa atitude de Deus? Dá munição para o seu inimigo? Você trabalha, e de repente Deus permite que o seu inimigo vá lá e toque no seu trabalho? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens.
O livro de Jó quebra a ideia da teoria da prosperidade. Venham, recebam o Senhor, que não vai faltar nada em você. Aceite ao Senhor, que tudo vai mudar, os seus problemas irão acabar. Aí você vai na internet e você vê vários testemunhos. Mas aonde fica o livro de Jó? Na teoria da prosperidade. Logo, você começa a entender que o maior objetivo de Deus para a tua vida não é você ter. Não existe o verbo ter. O judeu, ele diz o seguinte, ele sempre conjuga o verbo ser. Existe uma casa para mim, existe um trabalho para mim, existe uma família para mim. Ele nunca diz assim, eu tenho uma casa, eu tenho um casamento, porque o que chega em suas mãos é algo que Deus permite. Então, quando você entende a teoria da prosperidade, não é que você tem que ter, existe. É óbvio que você vai trabalhar, você vai ter sua casa, você vai ter o seu carro, mas isso não significa o sinal de Deus na tua vida. O maior sinal de Deus na tua vida é a união que você tem, o amor que você tem com Ele. É por isso que as revelações divinas irão confrontar, muitas vezes, a ideia humana, e é o livro de Jó que faz isso. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Então, não é questão de você ter uma mente. Nós cristãos, nós somos ao mesmo tempo ortodoxos e ortopráticos. Ortodoxo, uma mente iluminada, no sentido de que eu entendo, eu sei do que Deus é, mas eu tenho que ser o que? Ortoprática, eu tenho que ter comportamento, eu tenho que ter prática, e através da prática vem o que? As experiências. O que eu falei no início? Você só vai entender Deus através das suas experiências. É muito bom contar experiências de pessoas, mas eu quero ter a minha própria experiência. Amanhã, depois de sendo pastor, eu não quero contar só experiências do Charles Spurgeon, eu não quero só contar as experiências de Billy Graham, eu não quero só contar a experiência de Nilson do Amaral Fanini, eu quero contar as minhas experiências. E geralmente as nossas experiências vêm através do nosso sofrimento, desafios. Se você hoje está sendo desafiado, é porque Deus quer se revelar a você. Se você está em um deserto, não é porque o diabo te colocou, é porque Deus te colocou ali, porque Ele quer se revelar a você. Continuando aqui. Pessoas e sofrimento. Nós vamos olhar aqui no início de Jó capítulo 1 até o 2. Você vê Deus e Satanás. Tem algumas pessoas, alguns teólogos que dizem que existe uma disputa entre Deus e Satanás. Eu, Daniel, não gosto de utilizar o dualismo quando se fala da soberania de Deus. Eu não creio que aos 40 minutos do segundo tempo está lá o diabo e Deus lutando. Está lá o diabo e Deus lutando. Está lá o diabo e Deus lutando. Faltando, aí vai para a prorrogação, Deus ganha. Não. Deus é soberano. Mas existe sim, pode existir sim um dualismo no reino dos homens com o diabo. O diabo vai lutar com o homem. Porque desde o Éden, ele quis fazer com que o homem desobedecesse a Deus, como desobedeceu, por causa do seu pecado da incredulidade. E Deus colocou ali diante de Satanás a vida de Jó e falou: tira tudo de Jó, menos a sua alma. E Deus ficou lá no trono observando, porque Deus já sabia o que ele queria.
Deus sabe o que Ele quer de você. Deus sabe o que Ele quer dos meus irmãos que estão em sua casa. Mas o Satanás, ele não é onisciente. Então ele vai lutar, ele vai lutar, ele vai lutar. E nós temos que estar o quê? Firmes. Veja que a visão, o sofrimento, a visão de Deus. A visão humana do sofrimento, a insensata explicação da desgraça de Jó. Jó começou a sofrer, começou a perder filhos, trabalhos, passou a ter enfermidades, passou a coçar, ter coceira tão forte que ele pegava a telha e raspava na pele e passava a ter mau cheiro. Pensa numa pessoa com mau cheiro por causa de feridas. Olha que coisa, olha que situação. Aí tem do capítulo 3 até o 31, os ciclos dos debates. Aí você vai ter os amigos de Jó. Esses amigos de Jó é igual aos amigos que nós temos. Sempre vai achar que o culpado de certas coisas é você. Você está passando por algum momento difícil, ou você está com a cabeça baixa, talvez você não está próximo às pessoas, está sentando no cantinho, alguém vai dizer, está com algum problema. Alguma coisa essa pessoa fez. O ser humano é assim. Os amigos de Jó ficaram em silêncio o tempo todo, e quando abriu a boca só para marretar Jó. Olha, você está passando por isso, porque olha, faltou isso de você, essas coisas. Então você já passa a entender que o sofrimento, muitas das vezes não é você que causa, é algo permitido de Deus. Deus, Ele quer saber até que ponto vai tua conexão com Ele. É por isso que tem que ter problemas, tem que ter desertos. É por isso que nós crentes temos que ser provados mesmo. Porque se você for crente, não tem problema, não é provado, e aí, como é que fica a sua prática? Porque 90% da experiência que você vai ter com Deus é com prática. Você não tem luta com o inimigo não mexe com você, ele não toca em você, ele não tenta te desmoralizar. Está tudo bem com você, com o inimigo? Que isso? Não. Se nós somos perseguidos, é porque nós estamos experienciando Deus em nossas vidas. Aí põe o discurso de Eliú, um dos amigos de Jó, a visão humana do sofrimento. Ele vai dar essa ideia. No capítulo 38 até o 41, Deus fala com Jó. Aí vai ser algo maravilhoso. No capítulo 1 até o capítulo 2 é Deus e Satanás. Agora o capítulo 38 ao capítulo 31 é Deus e Jó. Agora, Jó, é eu e você. Jó vai ouvir coisas de Deus que ele nunca imaginou, irmão Eros. Deus vai perguntar para ele: você sabe como é que é formado os raios? Você sabe como é formado, como nasce os animais, as plantas, o vento? Deus vai começar a falar tanta coisa para Jó, que ele vai ficar tonto. O sofrimento muitas das vezes vem para as nossas vidas, porque Deus quer se revelar a nós no profundo. Ah, mas nós temos a palavra de Deus, sim. Deus, Ele quer trazer iluminação a nós através do nosso sofrimento. Ele quer sempre falar algo para nós. Eu não sei de nada, irmãos. Parte que eu sei, eu procuro ensinar. Hoje eu estou aqui porque parte de algumas coisas eu aprendi no seminário. Tanto no seminário bíblico batista, como no seminário, uma teologia judaica messiânica, que eu fiz. Uma teologia de judeus crentes, reconhecido lá em Israel. Mas eu não sei nada.
Eu não posso chegar e dizer eu conheço a Deus por completo. Eu não posso dizer isso. Você pode dizer isso? Por que Deus quer se revelar a você? Através dos momentos que muitas vezes você acha que é difícil, desafiador. Deus chamou Jó porque Ele queria mostrar para Jó quem ele é. Porque ele viu em Jó algo tão lindo, que ele permitiu o sofrimento vir para ele, para mostrar para Satanás que Jó o amava independente das coisas, independente das nossas lutas, independente do que nós estamos atravessando, independente das leis malignas que geralmente ficam sendo aprovadas no nosso país, das perseguições. Deus, Ele nos ama de uma tal forma que Ele quer se revelar a nós. Conhecer em hebraico é iadar, é intimidade. Ele quer ter essa intimidade. No capítulo 42 é a conclusão. Deus, Jó, amigos e família. O ensino de Deus, o sofrimento tem um propósito e o seu término, ou seja, é o início, meio e fim. Aleph Mem Tav, juntando essas palavras hebraico, fala verdade, história, início. O capítulo 42, a conclusão, Jó vai orar para aqueles que o ridicularizaram em palavras. Você é abençoado. E olha, se você pegar essa ideia de Jó orar pelos seus amigos, que geralmente não foram amigos, você vai lembrar de quem? Jesus, dizendo: orai por aqueles que te perseguem. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, caluniados, porque montarão brasas vivas sobre a sua cabeça. E amai aqueles que te perseguem. Jó orou pelos seus amigos, e sabe o que aconteceu? Algumas versões dizem que a sorte mudou, outros falam sobre cativeiro. A questão é que houve uma grande virada. Vamos dizer, uma caminhada, houve uma virada na vida de Jó. Visão panorâmica do livro, Jó em uma sentença: o Senhor, como eu falei aqui, é soberano e usa o sofrimento para amadurecer e aprofundar o relacionamento com o seu servo Jó. O dia que Deus me abençoar com uma esposa, porque existe uma esposa para mim, eu vou imaginar assim, como que eu vou conhecer a minha esposa? Através das dificuldades. Porque são nos momentos de dificuldades que vai ter aquela questão de você saber o que ela vai gostar, o que ela não vai gostar, quais brincadeiras que ela gosta, quais brincadeiras que ela não gosta. Eu penso assim. Quando eu olho para o meu pai e para a minha mãe, que tem mais de 50 anos de casados, qualquer coisa que meu pai venha fazer sem falar, ela vai saber, porque isso se conhece. Já passaram por momentos difíceis. Geralmente minha mãe sempre dizia: Daniel, quando você passou por momentos difíceis de saúde, nós estávamos em oração, o seu pai trabalhava na igreja batista de Niterói, e eu estava no hospital e orando, chegou uma bezendeira para querer rezar lá para as crianças e jogar algo lá, eu não deixava, foi uma luta. Aí eu comecei a ver o quê? Que nos momentos de dificuldades que eles tiveram, eles nunca perderam a fé no Senhor. Essas questões, porque o relacionamento, a forma de você amadurecer, é sempre nos desafios. Não vai ser no momento da bonança, é nos momentos de complicação. Você está em casa, as coisas, aí você começa a entender a pessoa, a visão da pessoa, a pessoa te entende. Aí vai existir o quê? Uma união completa, o relacionamento fica sólido. É bom ter um desafio. Aí eu penso assim, poxa, 50 anos de casado, então é excelente ter momentos de dificuldades, porque juntos eles vão ultrapassar. E eu quero isso para a minha vida.
E é isso que tem acontecido com os irmãos. Se eu falar com os irmãos casados aqui, vão dizer sobre as suas experiências. Se eu falar para as irmãs casadas, vão dizer suas experiências. Porque a experiência vai amadurecer você. E a experiência de Deus em tua vida irá fazer com que você cada dia mais vai conhecer a sua vontade. A vida não é um mar de rosa. Está parecendo um encontro de casal, mas não tem nada a ver aqui não, tá, irmãos? As fases do sofrimento. A vida não é um mar de rosa. Você já ouviu essa frase? A vida não é um mar de rosa. Quem canta os mares se espanta. Quando você está com problema, você faz o quê? Você chora? Você ora? Ou você canta? Oi? Os três. Bacana. Você vai lá, põe no YouTube lá uma música bacana, você ouve, você ora, né, como ela falou aqui. Mas tem uma coisa: quando você abre a Bíblia, Deus te direciona lá para Jeremias 18, desça a casa do oleiro. Aí você, poxa, essa palavra é para mim mesmo? Aí o Senhor começa o que? Falar comigo. Porque as fases do sofrimento, olha só, certamente você conhece pessoas que estão sofrendo. Você conhece pessoas que estão sofrendo? Claro, né? Jó nos dá conselhos úteis para compreendê-las e ajudá-las na melhor maneira possível. Toda pessoa que sofre com a intensidade que Jó sofreu, experimenta certas fases da vida. Aí eu pergunto aqui para os irmãos: alguém aqui já sofreu igual Jó? Você conhece alguém que teve um sofrimento igual Jó, irmão? Eu vou ser sincero, eu não conheço. Pode ser que eu venha ter o conhecimento e tal, mas igual Jó, buscava a Deus, orava de madrugada, temente, um tzadik, um justo, e de repente, Jó, oi, teve uma tragédia lá com os seus empregados e morreram todos. Aí veio o segundo: Jó, oi, rapaz, você não sabe, uma tragédia, seus filhos morreram. Jó, oi, já estava assim já, né? Já fico assim, parafraseando. Você não sabe, cara. Outro problema com seus trabalhadores, morreram todos. Aí Jó vai lá, perdeu o filho, perdeu tudo. Ele começa a chorar e de repente vem a mulher dele. Detalhe, não é amaldiçoa teu Deus e morre. No original hebraico é Barak. Abençoa o teu Deus e morre. Aí chega a mulher dele e fala assim: Jó, aí abraçou ele, abençoa o teu Deus e morre. O amor de sua vida, mandando ele abençoar a Deus, porque ela não vai jogar uma blasfêmia contra Deus, e manda morrer. Morre. Imagina, futuramente a minha esposa passar por um momento difícil, Daniel, morre, vai morrer. Imagina, esposos que estão aqui, suas esposas chegam assim, nesse problema mais difícil: por que você não morre? Jó ouviu tudo isso. Sabe o que Jó disse? Nu eu nasci, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Jó disse o seguinte: por todos esses problemas, eu continuo bendizendo ao Senhor, porque não tenho nada. Se porventura alguma pessoa que você conhece está sofrendo, vai na tua casa hoje de tarde, vai tomar um cafezinho e vai se abrir para você, ou talvez no WhatsApp, eu não sei qual vai ser a circunstância, lembra de Jó, lembra do que ele disse: nada pertence a ele, tudo pertence a Deus. O que ele tem que fazer é confiar no Senhor.
A visão, a vida não é mais de rosa, ainda continuando. Quando lidando com a dor dos outros, agora já tem uma outra situação. Vamos a imitar. Ouviram notícias de Jó. A evitar. Ouviram o lamento de Jó. Isso está no capítulo 2, do 11 ao 13. A imitar. Aí tem: choraram com Jó, sentaram-se com Jó, ficaram em silêncio no momento da dor intensa. Nessa primeira parte, nós temos que, vamos dizer, em parte, praticar, lidando com a pessoa, fazendo essas características. Primeiro, você soube que o seu irmão está passando por um momento difícil. Você soube que alguém está atravessando algo complicado, e ele é seu irmão. Ele é seu irmão, ou é a sua irmã, é alguém da sua casa. Geralmente nós fazemos isso quando vamos nos hospitais visitar. Mas alguém, você chegou a notícia que aquela pessoa não está bem. Segunda coisa, você vai chorar junto. Tem coisas que palavras não vão sair. No Rio de Janeiro tinha um amigo meu, tem um amigo meu, o nome dele é Fábio. E ele é muito amigo meu, muito. E teve um dia que chegou um primo dele chamado Ricardinho. Aí fizemos amizade e tal. Aí Ricardinho gostava muito da banda Catedral. E uma das músicas era o que ele regravou do grupo Logos. Situações dessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me fazem lembrar. Aí, poxa, que legal essas músicas. Irmãos, domingo eu fui para o culto na igreja e eu não sabia. Ele estava atravessando um momento difícil e uma pessoa que estava ligada à família dele fez uma chacina dentro da casa dele. Matou mãe, pai, avô. Foi uma coisa terrível, saiu até na televisão. A Globo, a Record, eu que não queria aparecer lá, eu não vou aparecer na televisão nada, uma chacina dessa. Mas eu ouvi essa notícia, eu como crente, o que eu tinha que fazer? Deixar lá? Não, eu fui. Eu não tinha como falar nada, a não ser chorar junto com eles. Tem momentos, irmãos, que só você abraçar alguém é importante. Você viu alguém ali, talvez a pessoa está no seu cantinho, só você segurar a mão daquela pessoa e dizer assim: olha, que a paz esteja contigo, Deus te abençoe. Isso é muito bom, porque você não sabe como essa pessoa entrou por essa porta dessa igreja, cheio de problemas, e se você simplesmente dá um abraço, talvez você não tenha intimidade de abraçar, mas de você apertar a mão daquela pessoa. Aí tem aqui, ficaram em silêncio. Talvez você ficando do lado da pessoa, talvez você não tenha palavras, talvez você não sabe como dizer, mas só você estar ali presente é importante. Agora, o que nós temos que evitar? Ouviram o lamento de Jó. Você ouviu o lamento de Jó. Segundo, tentaram explicar o sofrimento de Jó, acusaram Jó e falaram sem parar até que Deus os calou. O que você tem que evitar? Você ouviu o problema, o lamento. Você tem que fazer de tudo para não tentar explicar as coisas, porque no momento da dor, ninguém quer saber o porquê, o motivo e tal, as circunstâncias. Você tem que abraçar a pessoa. Você tem que chorar juntos, porque no momento de dificuldade ninguém ouve.
No momento que minha mãe, meu pai, a gente perdeu nosso sobrinho, eles queriam saber o motivo, explicação teológica, explicação hermenêutica dos textos. Chora, abraça, ora. Continuando aqui. O antes e depois da aprovação. Antes da aprovação, olha só, olha a comparação dos quadros: 7 filhos. Depois da aprovação, 7 filhos. 3 filhas, 3 filhos. Então você já vê que Deus, Ele simplesmente devolveu o que tinha. Agora que interessante: 7.000 ovelhas. Depois da aprovação, 14.000 ovelhas. 3.000 camelos. Depois da aprovação, 6.000 camelos. 1.000 cabeças de gados. Depois da aprovação, 2.000 cabeças de gados. 500 jumentas. Depois da aprovação, 1.000 jumentas. O que Deus fez na parte financeira de Jó? Multiplicou. O que Deus Ele é para nossas vidas? Ele é amoroso, Ele não é carrasco, Ele sabe, pai, esposo, esposa, as necessidades financeiras de sua casa, Ele sabe os sonhos de cada um. Deus não vai brincar com os teus sentimentos. Ele sabe a pessoa certa que vai colocar do teu lado, Ele sabe o trabalho certo para você. O que Ele almeja é que você olhe para Ele, que você tenha uma conexão com Ele, independente das coisas. Ele quer que você venha aqui adorar a Deus, louvar o Senhor, independente das coisas. Quando você vem aqui e investe em missões, você está alegrando o coração dEle. Independente que talvez esse dinheiro poderia ser para você comprar alguma coisa, ou uma roupa no shopping, não sei. Mas você está investindo em missões, você está dizendo assim: isso aqui é para Deus, e vai lá e abençoa. Ou seja, você tem uma conexão de Deus, que você não está preso às coisas. Fatos interessantes: história ou ficção? O livro de Jó é comumente visto como uma ficção histórica. A base para o seu contexto histórico é definida em Jó, no capítulo 1, versículo 1, Jeremias 25, 20 e Lamentações 4, 21. Uma região montanhosa ao leste do Mar Morto. Ou seja, o mapa que nós vimos, as localizações, elas são verídicas quando se fala da existência de Jó. Vamos continuando. Vamos passar aqui passar os fatos interessantes. Nós vamos para a nossa doutrina. Sofrimentos humanos. O livro de Jó é a resposta inspirada por Deus ao pensamento errôneo de que a razão única para o sofrimento é o pecado. O pecado, em hebraico, é ratá, errar o alvo. É óbvio, quando você erra o alvo, você é cometido por momentos difíceis. Mas o livro de Jó, ele vai trazer dentro de uma doutrina, dentro de uma teologia, que nem todo sofrimento é por causa do pecado. E se você tiver alguma pessoa conversando, qualquer uma que venha trazendo a questão do teologia da prosperidade, apresenta o livro de Jó. Jó era próspero, mas nem por ser próspero ele deixou de sofrer. Jó era tão próspero que perdeu filhos. Jó era tão próspero que o amor de sua vida preferiu ver ele morto do que vivo. Mas o que levou a Jó a permanecer firme é a sua conexão com Deus.
Ou seja, o sofrimento, ele vai trazer a você uma experiência com o Todo-Poderoso. Eu não vi e não verei, vamos dizer assim, ainda aqui na terra, uma experiência de dizer, eu vi o rosto de Deus. Mas, biblicamente, eu posso dizer que, de uma certa forma, eu vejo o rosto de Deus. Porque o epístola lá, o João fala o seguinte: aquele que ama a Deus e aborrece o seu irmão, não pode ter Deus. Se Deus é invisível e você aborrece o seu irmão, como que você pode dizer que ama a Deus? Então, quando eu olho para esses rostinhos abençoados, eu vejo o quê? Deus. Quando eu amo a Deus, como que eu expresso o amor de Deus? Quando eu vou caminhar junto com o irmão Paulo, junto com o irmão Cristiano. O irmão Cristiano chega ali, Daniel, olha, ajeita aqui, desfoca ali, muda isso aqui. Isso é o quê? É o amor de Deus para a vida dele, para mim, para quê? Para que eu faça um bom trabalho. Já pensou, se ele chega e vê eu fazer as coisas tudo errado? Não é eu mesmo, deixa que ele se vire. Não, o amor dele para com a minha vida, ele vai trazer o quê? Uma correção. Daniel, você está fazendo errado, é aqui, ó. Centraliza. O pastor, quando ele ama a sua ovelha, ele geralmente vai corrigir. Então, essas coisas nós temos que entender. Como que eu posso amar a Deus e aborrecer meu irmão? Não tem como. Então, a melhor maneira de você amar a Deus é você amando o seu próximo. E o sofrimento não é muitas das vezes a questão de pecado, mas a questão de Deus querer se revelar mais, muito mais. No pensamento, tal pensamento alcança o auge do discurso dos amigos de Jó, deduzindo que se há sofrimento, há pecado. Isso é questão do ser humano. Se tem uma fumacinha, aí tem fogo, não é isso? Onde há fumaça, há fogo. Isso acaba com qualquer um. Você está no coração da pessoa? Você está vivendo o que a pessoa está vivendo? Porque o ser humano é assim, olha, quer ser detetive. Olha, não sei não, hein? Deve ter alguma coisa assim. Se ele chegou, não disse nada, está andando com aquela pessoa, será? As pessoas fazem isso. As pessoas julgam. As pessoas gostam de julgar. E olha só como aquela pessoa é. Vem cá. O cristiano tem a sua forma de adorar a Deus. Eu tenho minha forma de adorar a Deus. Aí vem uma terceira pessoa e fala assim: gente, quem está certo em adorar a Deus? O cristiano ou o Daniel? Meu irmão, nenhum. Você está errado em dizer isso. Cada um tem a sua forma de adorar ao Senhor. Cada um tem uma experiência com Deus através do seu sofrimento. Mas as pessoas querem padronizar você. Não, tem que ser isso, aquilo, outro, porque não é assim, não. Porque alguma coisa tem. Jó tem uma culpinha, sim. Aí começa a deduzir. Irmão, não deduza. Você quer algo, você quer saber do seu irmão? Ande com ele, vai à casa dele, esteja com ele. Eu não posso disparar nenhuma palavra contra nenhum dos irmãos aqui, porque eu não tenho essa disposição de estar em sua casa. Mas alguns irmãos do coral, não vou dizer quem é, que eu conheço, a gente ensaia junto, canta junto, temos uma intimidade, por quê? Pela aproximação.
E é isso que Deus quer, a aproximação dos irmãos da igreja. Se tem uma pessoa lá no cantinho, está num momento difícil, não fala nada não, nem explica, Deus dá, você chega ali, dá um abraço, cumprimenta ele. Se ele quiser ficar lá, amém, respeita o momento dele, mas se você sentir que ele quer estar próximo, chama ele para perto, não deixa ele sozinho, faça isso. Isso é bom, isso é bacana. Ainda na doutrina, anjos e Satanás. O livro de Jó é uma das primeiras contribuições e substâncias substanciais acerca da doutrina dos anjos e Satanás. Eles aparecem no início do livro como filhos de Deus, sendo criaturas de Deus. São servos de Deus, santos, mas não perfeitos, e servem à vontade divina. Eu vou passar esses slides, mas eu vou dar uma explicação. Eu quero que o irmão chegue na Jó e o Novo Testamento, porque são 11h24, daqui a pouco nós estamos terminando. Existem linhas teológicas que Satanás tem acesso ao trono de Deus, apenas para acusar, devido ao momento em que o texto diz que estavam reunidos o Senhor e os filhos de Deus. A palavra anjo em hebraico também pode ser malachim, ou também pode ser Elohim, filhos de Deus, Ben Elohim. Também é visto no episódio em que os filhos dos homens, os filhos de Deus se apaixonou pelas filhas dos homens. Há uma corrente. Existe vários, nas culturas, principalmente no Oriente Médio e tudo mais, que existe a ideia de que demônios se apaixonaram pelos filhos dos homens. Mas na Bíblia, e quando nós estudamos, nós vemos que os filhos de Deus ali eram os descendentes de Sete. Mas antes da questão da Babilônia, antes do povo de Israel estiver cativo, não existia a ideia de Satanás, só existia a ideia de Deus. No livro de Jó você vai ver a ação maligna, mas biblicamente, vamos dizer assim, há outra corrente que diz que é um lugar na terra. Existia um lugar aonde homens que eram obedientes ao Senhor se reuniam, e Satanás se reuniu ali. Então muitas pessoas trouxeram as ideias teológicas de que ao mesmo tempo pode ser o lugar onde Deus habita, o céu, e por isso Deus expulsou Satanás de lá, mas ele ainda tem o acesso de querer perseguir. São ideias teológicas. Isso tem acontecido nos nossos estudos. A questão é que a Bíblia diz que o Satanás, ele simplesmente esteve diante do Senhor e nos acusou. E no Jó e o Novo Testamento, você vai ver que as referências aqui estão em Tiago capítulo 5, verso 11, onde Jó é usado como exemplo de paciência e perseverança. Além dessa referência pontual, Jó em 1 Coríntios capítulo 3, verso 19, dizendo: porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito que ele apanha os sábios nas suas astúcias. Ou seja, é interessante que a sabedoria humana cai por terra diante da sabedoria de Deus. Paulo cita as palavras de um dos amigos de Jó, que é o Elifaz, que é Jó capítulo 5, verso 13. Jó e Cristo. Jó reivindica ao longo do seu debate com seus amigos a sua inocência em meio ao sofrimento. Jó pode ser padrão de paciência, entretanto o padrão de sofrimento segundo o Novo Testamento é Jesus Cristo. Somente Jesus é o verdadeiro sofredor inocente
que sofreu sem pecado algum. Em semelhante modo, o sofrimento de Jesus foi voluntário. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Em suma, em nosso resumo, o sofrimento serve para eu e você ter experiência com Deus. Segundo, que Jó é um tipo de Jesus. Ele sofreu sem pecado algum. Ele tomou tudo que você possa imaginar, nossas enfermidades, as nossas dores, levou na cruz e no sepulcro venceu a morte, ressuscitando. Abaixa suas cabeças, eu quero orar com você. Deus, Jó é um livro que nos faz estar calado, que nos faz entender que nem tudo que nós passamos é para a nossa destruição. Pelo contrário, é uma experiência que eu vou ter contigo através das minhas necessidades. Senhor, ser com os meus irmãos aqui presentes, aqueles que estão em suas casas, que eles possam entender que esse deserto, ou essa enfermidade, ou esse desemprego, eu não sei a situação que seja, não é para a sua destruição, mas é algo que Deus quer falar, é algo que Deus quer amadurecer no seu coração, a fé que eles têm em Ti. Deus, nós temos uma conexão contigo, não pelo que o Senhor pode nos dar, mas pelo que o Senhor é. O que o Senhor é para nossas vidas? Um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus benevolente, que enviou o seu Filho, e que um dia nós estaremos contigo no céu. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Cumprimente quem está do seu lado, Deus abençoe. Aos irmãos que ficaram comigo na internet, Deus abençoe também. Até logo mais às 19 horas.